A paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui na Ilha do Marajó, na nossa base em São Tomé, para lhe apresentar o Histórias que Inspiram de hoje. E hoje vamos falar sobre uma missionária que tem uma história de vida extremamente dolorosa, mas que deixa muito claro para mim, para você, que Deus ele pode restaurar, renovar, levantar e mudar drasticamente o rumo da história, mesmo que a história pareça ter chegado ao fim. Eu quero falar para você da nossa missionária Raimunda Pereira Lima, conhecida aqui no Campos Brancos como Irmã Rai. Irmã Rai, ela nasceu no Maranhão, em Dom Pedro, e nasceu de uma família com 12 filhos. Mas, infelizmente, quando ela ainda era uma criança, ela perdeu o pai em um trágico acidente e a mãe não tinha condição, nem financeira, nem emocional, de cuidar das 12 crianças. Então, ela deu todas as crianças para famílias diferentes. Irmã Rai, infelizmente, foi dada para uma família onde ela foi violada, espancada, maltratada, ao ponto de ter perdido a condição de enxergar de um dos lados. Perdeu a vista de um dos lados. Foi uma infância extremamente traumática. Ela saiu dessa primeira família, foi para uma segunda família, onde ela também era violada. Foi para uma terceira família, onde também sofria maus tratos. Foi para uma quarta família, onde precisava trabalhar como adulta. Foi para uma quinta família. E entre histórias de tristeza, abandono, de extremo sofrimento, de extrema tristeza, ela finalmente conheceu um rapaz e, para tentar fugir dessa história que vinha se repetindo em sua vida, ela foi morar com ele. Teve 2 filhas, parecia que as coisas estavam se organizando, mas esse rapaz também faleceu. Ela ficou só com as filhas. A família dele, então, lhe tomou as meninas e ela se viu outra vez sozinha, sem saber que direção tomar. Irmã Rai, então, vem para Belém, consegue um emprego na casa de um juiz e ali, com a ajuda dele, ela conseguiu recuperar a guarda das meninas e parecia que as coisas estavam começando a melhorar. Porém, uma tristeza intensa começou a tomar conta da sua alma. A Irmã Rai começou a enfrentar um quadro gravíssimo aí de depressão. Talvez justamente por causa de toda essa história que ela havia vivido, né? Até então, ela já não sabia mais o que fazer, já não tinha mais esperança. Até que, queridos, um dia caminhando pela rua em Belém, ela recebeu uma sugestão do inimigo. Se jogue embaixo de um ônibus, acabe com o seu sofrimento. Esse vazio na sua alma nunca vai se acabar. Essa tristeza, essa dor nunca terá fim. Como o diabo é mentiroso, né, irmãos? Como ele se esforça para tentar roubar de nós toda e qualquer esperança acerca de uma vida diferente. Ela foi numa igreja, estava acontecendo um culto, ela sentou-se ali e ouviu a pregação do evangelho pela primeira vez. Esse evangelho que transforma, que renova, esse evangelho que dá ao homem, à mulher, uma esperança de um futuro diferente. Jesus chegou ao coração da Irmã Rai naquela noite. Ela recebeu de presente um pequeno Novo Testamento e ela foi ali para sua casa, ali onde ela trabalhava, e ela passou a ler e orar e se alegrar e chorar. 8 dias depois, foi batizada com o Espírito Santo. Jesus estava chegando com força na sua história. Pouco tempo depois, ela foi batizada nas águas, apenas 3 meses depois. Nossa, que alegria! Parece que agora as coisas estavam entrando no eixo. Até que o patrão chega e diz: olha, é o seguinte, ou Jesus ou eu. Você não pode continuar trabalhando na minha casa sendo crente. Irmã Rai agora, já com os seus olhos no céu, ela responde: emprego eu posso conseguir muitos, doutor. Jesus só tem um. Eu fico com meu Jesus, então. Ele mandou ela embora, ela saiu, foi morar em um pequeno galpão atrás de uma congregação.
lutar para sustentar as 2 filhas. Mas o Senhor estava com ela. Em todos esses momentos difíceis, de solidão, o Senhor estava com ela. As meninas cresceram, crentes em Cristo Jesus, se formaram, casaram. E agora? Parecia que havia chegado ao fim, mas não havia. Um dia eu fui pregar na igreja onde a irmã Rai congregava. E falei ali sobre missões. Falei que Deus usa quem Ele quer. Deus usa o homem, usa a mulher. Deus usa o velho, usa o novo. Deus usa o doutor, usa o analfabeto. Deus usa o solteiro. Deus usa o viúvo, o divorciado. Deus só procura alguém humilde, obediente, alguém disposto a fazer o que precisa ser feito. Deus procura alguém que queira dar a glória para Ele. E Deus encontrou esse alguém em irmã Rai. Ela ouviu a palavra e pensou, será que eu poderia então ser uma missionária, mesmo tendo uma história de vida tão sofrida, mesmo tendo passado por tantos traumas? Ela veio então conhecer a base, ela conheceu a base missionária em Maracanã, e o Senhor falando forte em seu coração, mas ela apresentava desculpas. Eu não tenho recursos financeiros, a minha saúde não é boa, não tenho muito conhecimento, eu não sou a pessoa que Deus está procurando. Voltou para sua casa então, mas a chama continuou ardendo em seu coração. A sua saúde foi deteriorando ao ponto dela chegar a ficar em uma cadeira de rodas. Talvez nesse momento o inferno estivesse aí regozijando. Bom, acabou. Dessa cadeira de rodas ela não levanta nunca mais. Mas ela tomou uma decisão. E como as decisões são poderosas, né? Ela disse, não, se eu ainda tenho algum tempo de vida, eu quero passá-lo dando frutos para a obra de Deus. Irmã Rai, então, se apresentou para ser aluna do curso de missões. Quando ela se apresentou, ela ainda estava numa cadeira de rodas. Mas aí o Senhor veio. Quando há uma decisão, o céu entra em movimento. É por isso que eu sempre digo, comece. Não fica dizendo quando eu me aposentar, quando eu me curar, quando a porta se abrir, quando eu me casar, quando eu tiver uma casa própria, quando finalmente... Não, decisão. Ela decidiu. O Senhor a levantou daquela cadeira. Ela se formou no curso de missões na turma de 2017. E sabe onde irmã Rai está hoje? Hoje, irmã Rai está casada com o pastor Enoque, é nossa missionária em Urupá, no Piauí, e está fazendo uma obra extraordinária para o Senhor. O Senhor chegou renovando, transformando, curando. Quem vê irmã Rai hoje, vê que é uma mulher totalmente restaurada pelo Espírito Santo. Um dos testemunhos que ela contou foi quando ela era obreira no Rio Cumucuru. Ela compartilhou conosco que estava ali visitando, evangelizando a casa de um curandeiro muito conhecido na região, chamado Seu Pitácio. Esse homem não permitia que nenhum dos seus 10 filhos viesse ao CE-Peniel, e ele também não permitia que ela lhe expusesse o evangelho. Mas irmã Rai é uma mulher muito determinada. Então, irmã Rai orava por ele, jejuava por ele. Sempre que tinha uma oportunidade, ela fazia uma tentativa, embora ele estivesse completamente fechado ao evangelho. Mas um dos filhos do Seu Pitácio adoeceu gravemente. Seu Pitácio levou ele ao médico, não houve nenhuma resposta positiva. Seu Pitácio fez suas rezas. Seu Pitácio fez tudo o que era possível. Quando ele viu que perderia seu filho, mandou chamar a missionária. Irmã Rai, que já estava orando e jejuando, viu naquela oportunidade uma porta que o céu estava lhe abrindo para que ela pudesse compartilhar o evangelho com aquela família. Quando fizeram o culto à noite, oraram pelo menino, o menino foi levantado da sua enfermidade, o menino foi curado, e o Seu Pitácio, sua esposa e seus 10 filhos caíram prostrados aos pés da cruz de Cristo Jesus. Ei, Deus usa o quebrado. Deus, Ele usa quem não tem mais esperança. Deus, Ele usa quem sofreu inúmeros traumas ao longo da vida. Deus ainda tem uma oportunidade. Não importa como foi o teu passado, Ele não determina
o teu presente, não determina o teu futuro. Não seja escravo do que aconteceu. Irmã Rai venceu o abuso, venceu o espancamento, venceu a violência, venceu o fato de ter sido passada de família em família tantas vezes. Venceu tudo isso, sabe por quê? Porque maior foi aquele com quem ela se aliançou. O Deus das missões é o Deus que sara, que cura, que levanta, que transforma, que faz com que a terra seca volte a florescer. Ela está aí agora, dando frutos, e deixou uma palavra que eu quero ler para você que está me assistindo nesse momento. Irmã Rai deixa para nossa meditação. Tenha a convicção do seu chamado. Ame verdadeiramente aquele que te escolheu. A tarefa é árdua, nunca deixará de ser. Mas não se deixe levar pela emoção, não se deixe levar pelas imagens, não se deixe levar pela fantasia. Tenha um foco, tenha um objetivo, tornar Cristo conhecido. Trabalhe com alegria, o vosso galardão vos espera nas mãos daquele que os chamou. Irmã Rai, a senhora é um exemplo para todos nós e para essa geração. E você que está me ouvindo agora, não importa o que você já viveu, te entrega ao Senhor da Seara. Fala assim: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Eu abro mão dos meus projetos, dos meus sonhos, dos meus planos, e eu te entrego tudo. Comece com aquilo que está em suas mãos, com aquilo que você pode fazer. E o céu se encarregará de fazer aquilo que só o céu faz.